Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje, na nossa aula de redação, nós vamos continuar falando sobre o gênero dramático, né? É um gênero literário que é um estilo literário, né? Que está presente desde os primórdios da literatura. E o gênero dramático, como eu já disse, é um gênero também de caráter narrativo, então ele tem os elementos da narração, igual espaço, personagem, tempo, clímax, desfecho e por aí vai. E o texto dramático, ele é interessante porque, embora a palavra drama sugira, né, alguma espécie de sofrimento, de dor, o gênero dramático em si, ele não especificamente fala de sofrimento. Dramático, nesse sentido, vem da dramaturgia, da capacidade de ser encenado, de ser representado de uma outra forma. Eu já disse para vocês também que o gênero dramático, ele antes de tornar-se uma encenação, uma peça de teatro, um filme, uma novela, série ou qualquer outra coisa do tipo, ele precisa ser escrito, né? Então ele é escrito geralmente em prosa, igual por exemplo, o que é um texto em prosa, o que é um texto em verso? Um texto em verso são os poemas, eles são textos em verso. As músicas, as letras de músicas também são compostas em versos. E o que é um texto em prosa? Texto em prosa é aquele texto que ele é escrito de maneira corrida, ele preenche todo o espaço da folha, ou maior parte dela, por assim dizer. Nossa folha de caderno não tem uma margem, a margem à direita e a margem à esquerda. Quando a gente escreve um texto, igual por exemplo, quando escrevemos uma crônica, e aí a gente usa de uma margem a outra, nós falamos que esse texto foi escrito em prosa, porque ele é corrido. E o gênero dramático pode ser caracterizado como texto em prosa, por quê? Porque, embora ele apresente as falas dos personagens, então pode ser que ela fique curta, e aí você olha e fala assim, nossa, esse texto parece um poema, porque para no meio da linha, em verso. Não, não necessariamente. Ele ainda é um texto em prosa. Por quê? Porque, embora a gente está falando das falas do personagem, dos personagens, porque pode ser mais de um, o gênero dramático, ele compõe uma história, ele compõe tem toda uma dinâmica textual ali presente. E em algum momento essa dinâmica vai aparecer apresentada pelo texto em prosa, então é por isso que o estilo de escrita é esse. E por que eu estou recapitulando ou falando novamente sobre o gênero dramático, se vocês já até escreveram sobre ele, quando eu pedi para vocês criarem uma cena, ou de um livro, ou de um filme favorito, enfim. Eu fiz isso para ver até que ponto vocês tinham uma noção desse gênero dramático e até que ponto vocês tinham a capacidade de tirar de uma obra escrita, de um texto já pronto, uma possibilidade de encenação. Na verdade, eu queria muito mesmo era que a gente estivesse trabalhando normalmente com as nossas aulas presenciais e a gente pudesse fazer uma pequena apresentaçãozinha assim de teatro, talvez só para a turma mesmo, para a gente poder trabalhar melhor os aspectos da dramaturgia, que são muitos, são muitos. Tanto é que uma pessoa, para se tornar um artista, para se empenhar, né, para sair bem na carreira, eles estudam muito. Embora tem gente que nasça com talento, né, já tem nato esse talento de ensinar e tal, mas tem pessoas que estudam muito, se dedicam muito para poder aprimorar esses talentos que elas já têm, esse amor que elas têm pela dramaturgia. E tem faculdades de teatro que as pessoas vão para aprender, porque assim, o ator que é muito bom no teatro pode, por exemplo, não ser tão bom assim no cinema, entende? Eles têm perfis, tem perfil que se encaixa melhor ao teatro, tem perfil que se encaixa melhor ao cinema, tem perfil que se encaixa nos dois, e aí o artista ele escolhe, né, qual perfil se encaixa melhor, em qual deles ele se adapta melhor. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre o gênero dramático, por quê? Porque eu pedi para vocês fazerem, vocês fizeram e eu gostei de todos os textos que eu li, que eu recebi até o presente momento, que eu consegui ler, eu achei muito legal e muito criativo. Agora eu preciso só detalhar um pouquinho mais sobre essas características, né? Para que vocês saibam, tenham consciência de todos os detalhes. Bom, então o gênero é narrativo, a gente já sabe.
E então ele conta uma história, tem que ter uma história por trás. E como é a apresentação desse gênero, né? Desse estilo de escrita? Geralmente, não é regra. Não tem narrador, então assim, a gente não sabe quem está contando a história. E aí, pelo fato de haver essa ausência do narrador, predomina-se a segunda pessoa. Então, fala muito de você, ou eles, ou elas, né? Falando da segunda pessoa do plural, geralmente. E como que eu sei que essa ausência do narrador existe? Porque na maioria das vezes não tem espaço para uma voz interior, para uma outra pessoa falar, para o eu lírico se expressar no gênero dramático. Então, como acontece as cenas? Geralmente ela é composta só por personagens mesmos e aí cada um fala a sua fala e não há a presença do narrador. Geralmente, não é uma regra, porque pode ser que exista narrador e a gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? E aí a gente vai falar da estrutura externa, como é por fora o teatro. Bem, o teatro tradicional, convencional, né, por assim dizer, ele era composto por duas divisões. Quais eram essas divisões? Ele era composto por atos e por cenas. Qual a diferença de um e outro? Os atos correspondem-se à mudança de cenário. Então, por exemplo, se está sendo apresentada num cenário em que está noite, esse é um ato. E aí amanhece, esse é um segundo ato. E aí, de repente, começa a chover. Então, se há uma mudança de cenário, há uma mudança de atos, tá bom? E ele é composto também por cenas. O que são as cenas? As cenas são aqueles momentos que marcam a entrada e a saída dos atores, tá bom? Vamos supor que a gente está falando de um teatro que conta a história de um casal que está se separando. Então, assim, a cada vez que um deles sai da cena, conta isso como uma cena diferente, né? Ele saiu, aí ficou a mulher sozinha, então essa é uma cena. Aí ele volta, segunda cena, e ele sai de novo, terceira cena. Depois ele volta e a mulher sai. Aí já foi para uma quarta, depois uma quinta cena, e assim vai. Você precisa, quando for ao teatro, contar a quantidade de cenas que tem? Não. Precisa contar quantas vezes mudou o cenário? Não. Mas precisa saber que existe cenários e que existe atos e cenas e que uma coisa diferencia da outra. Então, atos são as mudanças do cenário, quando ele muda. E cena corresponde às entradas e às saídas dos atores, tá bom? A estrutura interna, como é a parte interna do teatro? Bom, uma peça de teatro, ela se divide em uma exposição. O que é essa exposição? É a apresentação dos personagens e dos antecedentes da ação. E tem o conflito. O conflito é o conjunto dos acontecimentos, né, que giram em torno ali das peripécias e das complicações que precisa existir para o texto desembolar. E também tem o deslance, o desenlace, ou desfecho, ou clímax, né? O que é o desfecho? O desfecho é o desembolar dos conflitos. Se existe um conflito, ele precisa ser solucionado, ele precisa ser resolvido. E a resolução deste é o que a gente chama de desfecho do texto, do teatro, né? E aí nós temos também agora as modalidades de discurso. Quais são essas modalidades de discurso no teatro, no gênero dramático? Estou falando do teatro porque o gênero dramático iniciou-se com o teatro. Não existia filmes antes, né? Então, os filmes, as novelas, as minisséries, a rede toda televisiva inspirou-se primariamente no teatro, tá bom? Teatro foram as primeiras manifestações artísticas que existiram, assim não, muito antes mesmo da literatura tornar-se literatura ou tornar-se ciência. O ser humano sempre teve essa necessidade de se expressar. E essa expressão vinha por meio de apresentações, e muitas delas em peças teatrais. A gente ainda vai falar muito sobre isso, vocês vão falar muito sobre literatura no ensino médio, claro.
É, e aí, o texto principal, as modalidades de discurso, tem um texto principal que é o conjunto de falas de todos os atores, de todas as pessoas que vão participar do teatro, tá bom? E aí, e ele pode ser constituído como? Pode ser composto por várias pessoas, vários personagens, ou pode ser, por exemplo, um monólogo. O que é um monólogo? Mono, uma só. Então, uma pessoa sozinha pode fazer uma peça de teatro inteira, entende? E, ai, Lica, mas não fica muito cansativo? Não necessariamente, depende da maneira como o texto foi composto. Se o texto foi bem escrito, se o texto foi bem estruturado, se há toda uma história por trás dele, aí fica instigante e os telespectadores querem ver, né? Querem assistir. Eu, por exemplo, fui a um monólogo uma vez de uma... Era, na verdade, Era uma homenagem a Clarice Lispector, que é uma autora brasileira que eu gosto demais. E aí teve um monólogo dela, em homenagem a ela, em Juiz de Fora. E foi fantástico, muito, muito, muito bom. Bom pra mim, que conheço a Clarice Lispector, que sei o papel dela na literatura, que sou admiradora da obra dela. Então esse monólogo não foi cansativo pra mim. Talvez fosse cansativo para vocês ou para outras pessoas que não conhecem tanto assim a Clarice. Entende? Então o monólogo, ele geralmente é dirigido a um público específico, não é para toda e qualquer pessoa assistir. Tem sempre um público-alvo ali, direcionado para aquele número de pessoas ou para aquele estilo de pessoas, tá bom? Nós temos também o diálogo. Diálogo é, como eu disse, pode ter mais de um personagem e eles conversam, é em tom conversante. Um fala, outro responde, por aí vai. Outro discurso pode ser chamado a partes. O que é esse outro discurso dentro do teatro? São aqueles comentários de um personagem que são feitos diretamente para o público. Não sei se você já teve a oportunidade de ir a um teatro e aí os atores conversam com o público e o público responde, a plateia é interativa. Então, quando há essa interação, quando a plateia ela compõe o cenário da peça, nós chamamos isso, esse estilo, essa modalidade de discurso de apartes, porque tem as falas dos atores e também as falas da plateia, tá bom? Quando essa interação público-plateia com o grupo do teatro, tá bom? Com a trupe. E aí nós temos também o texto secundário. O que é esse texto secundário? Ele se destina ao leitor, a quem está lendo a peça. Porque pode ser, não é sempre, mas tem alguns teatros que quando você vai, você entra lá e aí você recebe o manuscrito da obra. E aí você pode acompanhar todinho, tipo assim, a fala dos personagens. Olha, agora ele tá falando isso, olha, agora ele tá falando aquilo. Olha, o cenário vai mudar porque tá tudo escrito ali. Você tá com o texto, um rascunho do texto de toda a obra, tá nas suas mãos. E aí essa leitura que você tem, a gente chama de texto secundário, tá bom? E aí, o texto secundário, ele é composto por uma listagem inicial dos personagens. Então, tem toda uma lista. O carro da prefeitura tá passando. Passou. O texto secundário, ele tem uma lista dos personagens, aí tem a caracterização deles, como quem são eles e tal, e tal. Então ele é detalhado e destina-se única e exclusivamente ao leitor, a nós que vamos lá para assistir a peça, tá bom? E agora nós vamos ver os tipos de personagens. Nós temos o personagem principal, que é o protagonista, né? Que é a peça fundamental do teatro, ou daquela peça, redundante, mas tá. Nós temos os personagens secundários, que são aqueles que têm um papel menos importante que o protagonista, mas eles precisam estar ali para poder dialogar com o protagonista ou colaborar para o desenvolvimento da ação, do desenvolvimento daquela obra, daquela peça. E nós temos os figurantes, que são aquelas pessoas que só compõem cenário, né? Igual, por exemplo, vamos supor que você vai ver uma novela, e aí a novela conta, aí tem uma cena em que uma família vai para a praia, no Rio de Janeiro.
dificilmente essa família vai estar sozinha na praia, né? Então precisa de alguns figurantes para estarem na praia e compreender que aquela é uma cena de novela e eles precisam compor o cenário. Tipo assim, são enfeites, vaquinhos de presépio, mas eles precisam estar ali, tá bom? E eles são importantes, assim, para alguns contextos, né? Porque, imagina, como que vai se tornar algo realista ou próximo da realidade se não houver esse apoio dos figurantes, não houver um enfeite, precisa enfeitar a cena, né? Tem que ter um pano de fundo. Nós temos a caracterização. Como esses personagens, eles podem ser caracterizados. Quando eu falo de caracterização, não é se ele tem cabelo preto, loiro, azul, rosa, se ele é branco, moreno, não é disso. A caracterização que a gente fala é a caracterização física também, né, desses aspectos do personagem. Se é um personagem nordestino, ele precisa ter características nordestinas, até mesmo na fala, por exemplo, com a variedade linguística. E nós temos a caracterização psicológica. O que é essa caracterização? Ela demarca os traços de personalidade dos personagens, né? São essas caracterizações que definem se o personagem é um mocinho ou um vilão. São as caracterizações psicológicas, tá bom? O narrador, como eu disse, ele é ausente, na maioria das vezes, então as falas do personagem, elas precisam ser introduzidas com os nomes de cada personagem, pra gente saber quem está falando, já que não há a presença do narrador, tá bom? E aí nós temos, é muito legal porque eu vou até mandar foto desse conteúdo para vocês, porque ele não tá na apostila, é um conteúdo extra que o Apogeu mandou pra gente. As rubricas, né, elas são indicações da cena. Então elas descrevem o que acontece em cada cena, se é de dia, se é de noite. Eu tô falando agora do formato da letra do texto que a gente recebe geralmente quando vai ao teatro. E aí temos as rubricas que pode falar ali das indicações de cena, né? Se tá de dia, se tá de noite, essas coisas. Nós temos, por exemplo, essas rubricas, geralmente, elas aparecem escritos em itálico, então elas têm uma formatação diferente das outras letras ou do texto, de modo geral. Elas normalmente ficam em linhas separadas e elas ficam assim: anoiteceu, amanheceu, esfriou, choveu, em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, assim, elas são indicações das mudanças de cenário, das mudanças de atos, tá bom? E quando elas não estão escritas ali, tipo assim, se a gente não recebeu o papel, hoje, muitas vezes, essas rubricas são apresentadas por meio, sabe de quê? Fechos de luz. Quando a luz fecha, o palco fica escuro, por exemplo, e de repente aparece um cenário novo, isso é uma indicação de uma rubrica, ou de que vai haver uma mudança de cenário, tá bom? E aí vocês me perguntam: Lica, por que você tá falando tudo isso? Como que a gente vai guardar tudo isso? Gente, vocês precisam saber que um gênero dramático, quando ele é escrito, ele precisa compor um perfil de escrita específico. Assim como poemas tem um perfil específico, as letras de músicas também, as crônicas, o texto argumentativo, tem um estilo de escrita específico, o gênero dramático também tem esse estilo, né? E vocês precisam conhecer ele para que vocês possam, ao ler um texto, saber se esse texto é um texto dramatúrgico ou se é só um texto convencional, comum, uma narrativa aleatória, tá bom? E aí, para ajudá-los, o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma atividade para vocês, mandar uma foto dela. É uma atividade extra, também não está na apostila. Mas na apostila tem várias atividades semelhantes a essa que vocês vão trabalhar com a Tanuse. E aí, nesse exercício, que são só 5 perguntas, eu quero que, além de responder essas perguntas, vocês observem tudo isso que eu falei, junto com as perguntas, para vocês poderem fazer os exercícios. E aí eu quero que vocês peguem uma caneta, um lápis, o que for, e escrevam assim, isso daqui é um... Eu quero que vocês me falem o perfil psicológico, por exemplo, do personagem, o que vocês acham que eles são, como vocês imaginam que sejam esses personagens, ou como vocês caracterizariam eles, e por assim vai.
tá bom? E aí, na semana que vem, eu vou fazer a correção desses exercícios. Então, nós vamos fazer uma videochamada. E aí a gente vai ter espaço e tempo para a gente poder discutir um pouquinho sobre ele, sobre o gênero dramático e suas peripécias, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar, eu tô aqui. E é sempre bom falar com vocês. Estou morrendo de saudades. Beijos, se cuidem.